Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Seja bem-vindo ao curso bíblico Profecias para o Tempo do Fim, no qual nos reunimos para estudarmos a palavra de Deus. Em especial, estamos estudando o livro do profeta Daniel. E o tema de hoje será a profecia sobre um carneiro e um bode. Para que nós possamos entender este assunto um pouco complexo, nós precisamos buscar a Deus em oração. Então, querido amigo, querida amiga, onde você está? Neste momento que você feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, neste momento te buscamos, Senhor, em oração, para te pedir ao Senhor o auxílio do teu Santo Espírito, para que nós possamos entender a tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, hoje estudaremos o capítulo 8 do livro de Daniel. E o capítulo 8 traz a história sobre esses dois animais. Essa profecia sobre os dois animais nada mais é do que um resumo sobre as profecias que nós estudamos nas aulas passadas. Vocês lembram que nós iniciamos as profecias falando sobre o sonho do rei Nabucodonosor, sobre aquela estátua no qual suas partes representavam 4 nações? E agora depois estudamos sobre os 4 animais, que também falavam sobre essas 4 nações. Então, esses dois animais agora da profecia de Daniel capítulo 8, ele também fala a respeito de 2 reinos. Mas é um resumo aquelas profecias que nós estudamos nas aulas passadas em detalhes. Ou seja, que Deus maravilhoso, que nos ama incondicionalmente, que ele vê a importância do livro de Daniel e ele traz um paralelismo entre os seus capítulos para que nós possamos entendê-lo. Ou seja, que Deus maravilhoso é esse que nos revela os seus ensinamentos através da sua palavra. Bem, meus queridos, hoje nós iremos iniciar o capítulo 8. Por isso, abra aí a sua Bíblia no capítulo 8 de Daniel. E antes de nós estudarmos, um pequeno lembrete. Vocês lembram que na aula 2, foi uma aula há muito tempo atrás, você não vai lembrar, mas que depois você possa retornar novamente para a aula de número 2. Lá nós falamos a respeito sobre a autoria do livro de Daniel. E naquela ocasião eu falei para vocês que o livro de Daniel ele foi escrito em hebraico e em aramaico. E lá eu falei que a partir do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3, lá a Bíblia foi escrita, o livro foi escrito em hebraico. Só que a partir do capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, versículo 28, ou seja, o final do versículo, era escrito em aramaico, tá ok? Então, gente, nós na aula passada, que foi capítulo 7, nós encerramos a parte em aramaico. E hoje, no capítulo 8, e a partir do versículo 1, nós introduziremos novamente o estudo com a escrita original, que é a escrita em hebraico, tá ok? Então, continuaremos aqui a partir agora do hebraico bíblico. E fala o seguinte, capítulo 8, versículo 1. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Versículo 2. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Ou seja, aqui Daniel, ele teve a visão ainda na época que estava reinando Babilônia, aqui na época do rei Belsazar. Então, gente, quando ele teve esta visão, ele estava em Babilônia, porém a visão dele levou ele para a cidade de Suzã. Vocês lembram da cidade de Suzã, quando a Bíblia fala sobre ela? Suzã ficava mais ou menos 370 quilômetros de Babilônia. Suzã futuramente viria a ser a fortaleza de Suzã, ou seja, a residência oficial dos reis medos e persas. A gente vê um pouco sobre Suzã no livro de Esther, quando fala sobre a fortaleza no qual o rei Xerxes, não é isso? O rei Assuero, que é o mesmo, ele ali residia.
Então ali era na cidade de Suzã. Então Daniel, ele teve essa visão que ele foi em espírito para essa cidade, no qual ele, junto ali ao Lai, ele teve ali uma visão. E qual foi a visão de tão grande importância que Daniel teve aqui no capítulo 8, que nos traz uma mensagem para o dia de hoje? Vamos continuar nossa leitura? Versículo 3 diz o seguinte: agora eu queria que você prestasse muito bem atenção, porque a leitura aqui agora vai do 3 até o 12. Preste bem atenção, gente. Pare um pouquinho o que você está fazendo. Vamos prestar atenção nessa história, para que nós possamos compreender esta profecia de tão grande importância. Diz o seguinte: então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podiam resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra. Mas sem tocar no chão, este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Versículo 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Se engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército foi entregue com o sacrifício diário, por causa da transgressão, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Fiquemos aqui no versículo 12 desta profecia bíblica. Gente, parece que agora o assunto ficou um pouco complicado. Essa história falando sobre esse carneiro, e esse carneiro que tinha 2 chifres, um chifre era maior do que o outro, e esse carneiro ele dava amarradas para vários e vários locais, vários lugares. E depois veio um bode que ele não pisava no chão. A sua velocidade era assim tremenda. E esse bode ele chega e derrota este carneiro. Porém, desse bode tinha 4 chifres. E desses 4 chifres surge mais outro chifre, no qual causa assim um poder devastador, perseguindo ao povo de Deus. Então, para nós aprendermos um pouco sobre essa profecia, nós vamos explicar aqui para vocês de maneira simples. Assim como o curso Profecias para o Tempo do Fim traz essa explicação de maneira bem prática e maneira simples para que nós possamos assim entender. Então, gente, profecias, como eu falei para vocês, através de oração, através de estudo e através da história, nós iremos compreender tudo bem direitinho, tá ok? Então, vamos lá. Nós iremos agora explicar o que está acontecendo aqui sem achismo, sem achar que é isso ou aquilo outro, mas iremos explicar de forma simples e da maneira, da corrente teológica do historicismo. E para que nós possamos explicar, nós vamos deixar que a Bíblia por si só explique. Vamos lá, gente. Que animais são esses? Que carneiro é esse que a Bíblia falou? Primeiramente, nós iremos falar sobre o carneiro. Quem é o carneiro da profecia bíblica? Quem é esse chifre que esse carneiro tinha, esses 2 chifres, que um era maior do que o outro? Para isso, iremos deixar que a Bíblia Sagrada explique. Iremos agora para o versículo 20 do capítulo 8. Nós paramos no 12, agora vamos para o versículo 20. Versículo 20, ele vai explicar quem é esse carneiro. Vamos lá, diz assim: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Ou seja,
Aqui fala sobre os reis Medos e Persa. É esse carneiro com esses dois chifres. O carneiro é a nação Medo-Persa e os dois chifres que esse carneiro trazia eram os reis Medos e Persa. Porém, aqui a Bíblia nos explica que esse chifre, um era bem maior do que o outro. Ou seja, aqui fala sobre a divisão dos poderes entre os medos e os persas. Um deles era maior do que o outro. E os nossos reis que mais se destacaram, que mais teve notoriedade na história dos medos e persas, foi o rei Dario e o rei Ciro. E a história nos conta que as conquistas de Ciro foram muito maior do que as conquistas de Dario. Ou seja, um chifre foi muito maior do que o outro através das conquistas. É por isso que a profecia fala a respeito desses dois chifres, no qual um era bem maior do que o outro. Então, gente, até aqui está bem tranquilo, não é isso? Deu para explicar aqui de maneira simples, no qual a Bíblia, ela mesma se explica, não é isso? Então, esse carneiro, ele dava marradas, não é isso? Marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. O que é uma marrada que um carneiro lhe dá? Quando nós nos deparamos com a criação de carneiro, entre os carneiros ali, você pode reparar, existe sempre um mais valente do que o outro. E se você se aproximar dos carneiros que eles estão junto, aquele que é mais valente, ele vai o que? Ele vai correr atrás de você e ele vai lhe dar uma cabeçada. E essa cabeçada que ele dá chama-se marrada, tá ok? E a marrada é o ataque do carneiro. Quando o carneiro ataca, ele está dando uma amarrada. E aqui a palavra de Deus diz que ele está atacando o ocidente, o norte e o sul. Ou seja, ele está atacando as nações que estão ali ao seu redor. As nações vizinhas foram atacadas por esse carneiro. E, gente, as conquistas desse carneiro foram muitas. Os medos persas, como eu falei nas aulas passadas, as maiores conquistas deles foram a nação de Lídia, a nação de Babilônia, que foi aqui, essa das nações que foram conquistadas pelos medos persas, no qual aqui nós mostramos durante o estudo, e também eles conquistaram o Egito. Então, tudo isso aí nos mostra as conquistas dos medos persas através dos seus ataques, das marradas do carneiro. Gente, a gente fica assim maravilhado com as profecias bíblicas, no qual ela prova tudo bem direitinho o que está acontecendo. Então, não tem como a gente ficar maravilhado com a palavra de Deus explicando tudo o que aconteceu e a história comprovando o que aconteceu na Bíblia. Por isso, gente, nós precisamos estudar. Deus, ele sempre quis que nós venhamos a conhecer a sua palavra. A palavra de Deus tem que ser conhecida, porque nós erramos não conhecendo as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Tem muitas pessoas que não gostam de profecias bíblicas, por achar que é algo um pouco complicado, e preferem mensagens motivacionais, no qual muitas pessoas chegam para pregar mensagens motivacionais, não abrem nem a Bíblia Sagrada. Então, gente, a Bíblia Sagrada precisa ser estudada. As profecias bíblicas precisam ser estudadas, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, neste período do fim. Então nós precisamos estudarmos para nos prepararmos para esse período de grande conflito que está se unindo, que está aparecendo e que vai ficar cada vez pior. Então estude a palavra de Deus, faça dela prioridade na tua vida, tá ok? Então, gente, continuando o nosso estudo, depois fala a respeito de um bode. Que bode é esse que a Bíblia fala? Para isso também nós deixaremos que a palavra de Deus ela possa trazer quem é esse bode. A palavra de Deus ela se explica, ela é autoexplicativa. Então vamos saber quem é este bode que a Bíblia aqui fala. Iremos agora para o versículo 21 do capítulo 8. Diz assim: Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então aqui a Bíblia Sagrada deixa bem claro que o bode que a Bíblia aqui fala é o rei da Grécia. Ou seja, é a Grécia, é a nação da Grécia. E esse grande chifre que esse bode trazia é o primeiro rei da Grécia. Ou seja, é o principal rei que a Grécia teve. Então, gente, qual foi o maior nome que existiu
no Império da Grécia. Quem foi o maior nome? O nome mais notório que existiu foi Alexandre o Grande. Ele não foi o primeiro rei, mas ele foi o rei que teve mais notoriedade. E quando a Bíblia diz o primeiro, quer dizer o principal. Vocês percebem quando fala sobre Jesus Cristo, que fala que Jesus Cristo foi a primícia dos que dormem. Ou seja, o principal, aquele que morreu e ressuscitou. Mas nós sabemos que Jesus não foi o primeiro a morrer e ressuscitar. Muitos morreram antes de Cristo e ressuscitaram. Porém, o nome de maior importância que morreu e ressuscitou, e assim através da sua ressurreição, ele também garante a nossa, foi Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia fala o primeiro, quer dizer o principal, tá ok? Então, Alexandre o Grande foi o nome mais notório que nós estivemos lá na Grécia, tá ok? E ele representa esse chifre aí que o bode traz consigo. E, gente, diz que esse bode, ele vinha com uma velocidade tão grande que ele nem tocava o chão. Esta velocidade que esse bode representa são as conquistas que esse rei de grande notoriedade, que foi Alexandre o Grande, ele teve. Alexandre o Grande, ele reinou por 13 anos. E nesses 13 anos ele conseguiu conquistar todos os reinos que existiam ali da sua época. Ou seja, as conquistas daquele rei foi algo assim grandioso, certo? E uma das conquistas dele, de Alexandre o Grande, aliás, da Grécia, foi contra quem? Foi contra os medos persas. Nós conhecemos aqui a história que no ano 331, precisamente 1º de outubro do ano 331 a.C., lá naquela batalha chamada Batalha de Gaugamela, ou Batalha de Arbela, assim como alguns historiadores chamam também, lá os gregos conseguiram derrotar os medos persas. Ou seja, Alexandre, ele derrota Dario III da Pérsia, e ali conquista o reinado dos medos persas. Só que a Bíblia que nos conta que esse chifre pequeno, representado por Alexandre, ele quebrou-se. Ou seja, ele quebrou-se, ele não foi quebrado. Vocês perceberam esse detalhe? Que ele quebrou-se, ele não foi quebrado. Alexandre o Grande, ele morreu com 33 anos de idade. Ou seja, ele era novo quando morreu. Porém, Alexandre, ele não foi assassinado, ele não foi morto por alguém. Ele faleceu. E muitos historiadores contam que ele morreu de malária, tá ok? Então o chifre quebrou-se. Ou seja, ele quebrou por si próprio. Alexandre o Grande, ele faleceu, ele não foi quebrado, ele não foi assassinado. Até esse detalhe, gente, a profecia traz para que nós possamos assim compreender. E quando esse chifre quebrou, no seu lugar surgiram 4 chifres. E esses 4 chifres do bode que surgiu são aqueles generais que nós estudamos nas aulas passadas. São os 4 generais que reinaram no lugar de Alexandre. Quais foram eles? Bora relembrar novamente. Foram Cassandro, foram Lisímaco, foram Ptolomeu e Seleuco. Cada um deles dominaram uma parte ali do reinado de Alexandre. Esses são os 4 chifres. E eles conseguiram conquistar os 4 ventos ao seu redor. A Bíblia fala sobre ventos, que são as localidades. São os locais ali, são os pontos que eles conquistaram. Ou seja, os locais que eles conseguiram os seus domínios. Aqui fala sobre esses 4 locais que foram divididos entre esses 4 generais. Os pontos cardeais, que aqui eles foram e dominaram. Então até aqui, tranquilo? Até aqui está tudo muito bem, não é isso? Então, gente, porém a profecia não fica somente nesses 4 chifres. Diz que dos 4 chifres surgiu um chifre pequeno. E esse chifre pequeno, ele surge diante dos 4 chifres. Ou seja, esse chifre, ele nasce de um dos ventos. Os 4 chifres dominaram os 4 cantos. Ali, os 4 ventos são os 4 territórios. Ali eles dominaram. Porém, de um desses locais que foram dominados por um dos generais, dali surge um chifre pequeno. Ou seja, surge um poder daquela localidade, tá ok? A Bíblia aqui nos mostra sobre esses territórios que foram conquistados e fala que esse chifre ele surge de um dos territórios. Quando nós lemos aqui, na parte do original hebraico, diz que ele surge
de um dos ventos, ou seja, de um dos territórios conquistados. E esse poder, quando ele se levanta desse território, ele faz agora uma expansão horizontal, ou seja, ele passa a conquistar horizontalmente. Esse reino nós conhecemos que é Roma Imperial. Roma Imperial, ao surgir de um dos territórios conquistados por um dos generais, ele começa a conquistar todos os generais ali. Não os generais em si, mas os territórios que os generais conquistaram. Então, de um por um, aqueles territórios são conquistados. Não somente isso, mas todos os territórios ali que estavam ao alcance daquele reino. De forma horizontal, Roma Imperial conquista todos o que ali se encontram. Gente, e no ano 168, eles conseguem derrotar a Grécia. No ano 168, na Batalha de Pydma, os romanos conquistam a Grécia, o maior reino que já existia naquela época. Então, assim, de forma horizontal, eles conseguem conquistar. Porém, esse chifre, com o decorrer da história, nós sabemos que surgiu aí as 10 tribos bárbaras, esse reino ele foi o que? Dividido, e depois surgiu agora a parte de Roma papal. Agora a conquista não é mais de maneira horizontal, agora é de forma vertical. A conquista agora vai para o alto, gente. Agora a conquista é de forma religiosa. A guerra agora é uma guerra religiosa. E o primeiro feito desse chifre pequeno que ele conseguiu conquistar de forma vertical foi conquistando ali e extinguindo as 3 tribos bárbaras que vieram da Germânia. Ou seja, as 3 tribos arianas foram a primeira conquista vertical. Só que depois disso aí passaram a perseguir mais e mais todos aqueles que discordavam dos seus ensinamentos. Então, gente, a Bíblia Sagrada aqui nos conta, onde nós estudamos, que o ataque ali seria contra o príncipe dos exércitos, ou seja, contra Jesus Cristo, contra os seus santos, passaria a persegui-los e assim ele prosperaria. A verdade seria lançada por terra. E assim foi o ataque de maneira vertical, que este poder conseguiu durante um grande período que nós estudamos no passado, que durou 1260 anos, no qual esse poder predominou e assim perseguiu os santos, causando, como nós estudamos nas aulas passadas, grande blasfêmia contra Deus. E essa blasfêmia que ele conseguiu fazer, impor aqui na terra, foi substituindo o príncipe do exército, substituindo o Filho de Deus, substituindo Jesus Cristo pelo um homem comum, no qual tinha um grande poder, o pontífice romano, de perdoar pecados, no qual tinha poder de representar Jesus Cristo aqui na terra. Então isso aí foi uma grande blasfêmia, no qual esse poder conseguiu de forma vertical. Esse poder perseguiu o povo de Deus, perseguiu de uma maneira tão grande que levou muitos dele a morrer. Eu acredito que vocês conhecem a história sobre as cruzadas, no qual muitos foram perseguidos, muitos foram mortos. Quando esse poder ele começou a crescer, começou a dominar, existiam muitas pessoas, existia um grande grupo de pessoas que não concordaram. Entre eles, que não concordavam com essas heresias, era um grupo chamado de os valdenses. Gente, os valdenses eram um grupo de religiosos que eles tinham a Bíblia Sagrada na sua língua materna. E aquilo ali chamou muita atenção do poder religioso, porque eles proibiam as pessoas de lerem a palavra de Deus, porque eles não tinham poder de interpretá-la. Só quem tinha o poder de interpretá-la era o poder romano, e a Bíblia era confiscada. E quando aquele grupo de pessoas possuía aquela Bíblia, eles foram perseguidos. Eles foram perseguidos de grande potencial, no qual aqueles que matassem um dos valdenses podiam ficar com sua propriedade. Aqueles que matassem os valdenses teriam uma indulgência, ou seja, um documento no qual já garantia o seu lugar lá no céu. Então, grandes barbaridades foram praticadas durante a Idade Média. Depois dos valdenses foram perseguidos também os albigenses. Porém, quanto mais perseguia o povo de Deus, quanto mais o inimigo perseguia o povo de Deus, mais eles cresciam. E assim foram surgindo mais e mais pessoas se levantando contra esse poder. Lá da Inglaterra surgiu um homem chamado de Wycliffe.
Era um padre que ele viu todo o erro que a igreja cometia e que a Bíblia Sagrada trazia à tona a verdade e passou a pregar contra aquela igreja. Aquele padre, ele se juntou ao cristianismo sendo servo fiel do Senhor. E ele combateu a igreja e chegou no seu tempo a traduzir a Bíblia Sagrada para a sua língua materna, para o inglês. Depois disso, lá da República Tcheca, vieram um reitor da Universidade de Praga chamado de John Hus, que também combateu os ensinos errôneos da igreja, juntamente com seu companheiro Jerônimo de Praga. Eles foram perseguidos de tal maneira que chegaram a ser julgados e condenados por heresia. Eles foram condenados à morte de fogueira, foram queimados vivos em praça pública. Suas cinzas foram jogadas ali no rio Reno, no qual aquelas cinzas, elas conseguiram cada vez mais chamar a atenção das outras pessoas, que o movimento cresceu mais ainda. E lá da Alemanha surge uma luz maravilhosa chamada Martinho Lutero, no qual esse homem também traduziu a Bíblia para a sua língua materna, para o alemão. E ali, através das suas teses sobre justificação pela fé, pregou o Evangelho. E a Bíblia Sagrada assim conseguiu se expandir. Por mais que era perseguida, mais o povo de Deus crescia. E a Bíblia Sagrada conseguiu chegar em nossas mãos até o dia de hoje através dessa preciosidade, no qual nós temos acesso no dia de hoje, no qual nós podemos assim estudarmos as suas profecias e descobrir tudo o que aconteceu na história. Então, meu querido, minha querida, essa Bíblia para chegar nas tuas mãos, muitos no passado sofreram e morreram, mas hoje ela se encontra aí na tua mão. Não use ela somente aberta em cima da tua estante, aberta no Salmo 91, para que seja um salmo de proteção para a tua casa. Não, ela lá aberta no salmo não vai servir de nada, não vai te proteger. Agora, se você parar, estudar a palavra de Deus, estudar com oração, com certeza Deus tem uma bênção maravilhosa para derramar sobre você. Porque o livro de Apocalipse fala que bem-aventurados são aqueles que estudam a palavra de Deus. Então, se você está estudando a palavra de Deus, você é um bem-aventurado. Você é alguém abençoado pelo Senhor. Bem, meus queridos, estamos encerrando a primeira parte aqui do capítulo 8 do livro de Daniel. Espero que você tenha compreendido. Aqui você vê que nós estamos ensinando com todo carinho, de uma maneira bem simples, para que todos possam assim compreender. Na aula que vem, nós estudaremos a segunda parte falando da profecia das 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então fique conosco. E eu te peço novamente, se este conteúdo para você foi de grande relevância, que você possa assim, se inscrever no canal, aquele que ainda não é inscrito, e você compartilhe com as pessoas que você ama. Pregue o Evangelho do Reino de Deus, para que assim nós possamos abreviar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o eterno Deus continue te abençoando ricamente, você e toda a tua família. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. E não se esqueça, busque ao Senhor e escolha a Jesus.